A gente tem cada equipamento, cada manilha, por exemplo, ela tem um pino próprio para ela. Aí, por algum motivo, a gente perdeu esse pino em algum lugar, caído, jogado, mal acondicionado. Achamos um outro parafuso que mais ou menos cabe lá e a gente vai colocar na manilha. Gente, nunca faça isso, porque o pino da manilha ele foi desenvolvido para suportar a mesma carga que a manilha inteira. E talvez aquele parafuso que você tenha achado e tentado colocar ali para salvar a manilha, né, não suporte, né, o peso no qual a manilha tem o seu CMT ou o seu WLL. Bem, e lembrar também, né, quando a gente trabalhar com slingas sintéticas, que a manilha seja, né, do tamanho correto para acomodar a cinta. Se você colocar em uma manilha menor do que deveria para a largura daquela cinta, ela vai cortar as extremidades. E a manilha e o cabo sintético, quando exposto a quinas vivas ou mesmo não é acomodado corretamente, ele perde a sua capacidade de carga, em algumas vezes até em 80%. Né? Bem, aqui a gente tem algumas formas de realmente identificar algumas características da manilha. A gente já falou bastante disso, principalmente em relação ao corpo. É ali que estão as nossas informações que precisamos. Está ali capacidade, né, que é o nosso WLL, o CMT. Temos ali o ângulo de trabalho aproximado, 45 graus, tá vendo? Aí um pouco mais para dentro ele reduz esse ângulo, um pouco mais para fora ele abre, e aí você já tem uma ideia razoável de qual ângulo você está trabalhando com aquela carga. Ele também tem um diâmetro, né, da manilha, dizer o tamanho dela, né, marca do fabricante e uma indicação do fabricante. Tipos de cinta, né? Nós temos diversos tipos de cinta, né, com olhais, circulares sem olhais, enfim. O que mais a gente tem que levar em conta é a capacidade da nossa cinta, né? Data de poste em uso, a gente tem que ter esse registro, porque o nosso equipamento ele tem limite de tempo de trabalho no meio externo, né? E aqui a gente tem vários outros tipos, né? Aqui, ó, sem olhar, com olhar torcido, olhar achatado. Vale lembrar que para trabalhar com slinga de sintética, a gente não pode permitir, né, que haja torções na cinta. Você retira ela lá e bota ela corretamente na posição certa, porque se você der uma volta, você pode perder aí 30 a 40% aí da capacidade da tua cinta. E dependendo do que você expõe a sua cinta, né, você pode perder até muito mais do que essa capacidade que estamos falando aqui agora. Em algumas situações, 100% da capacidade. Bem, aqui a gente tem todas as informações necessárias para conhecer a nossa cinta, né? Capacidade de carga na posição vertical, forca, cesta e ângulos, né? Que são as laçadas que temos, né? Quais são as laçadas que temos? Não só para cinta, mas para cabos de aço também, né? Vertical ou singela, forca, cesta e em ângulos. Bem, é de suma importância não só na cinta, né, mas nos cabos de aço também, que não se perca essa etiqueta, porque ela é a comprovação de que essa cinta, né, ou mesmo se for um cabo de aço, né, ele está dentro do tempo de uso que pode ser exposto um equipamento como esse ou mesmo como um cabo de aço. Bem, aqui a gente tem diversos tipos de cores, né? Isso vai de acordo com o fabricante, aí ele dá uma capacidade distinta para cada cor, né? E claro, que vale lembrar, né, que quando você coloca qualquer equipamento na posição vertical, ele está passando, você está utilizando o CMT dele, né? E quando você enforca, ou faz cesta, ou dá ângulo, você começa a trabalhar com CMTE, né? Ou mesmo SWL. Mas aí, né, muitas informações a respeito. Mas aqui a gente tem alguns tipos de danos, né, ocorridos nas cintas. Muito possível aí que por exposição a uma manilha que não era a correta para assentar a cinta. Você pode ver que tem uma marca ali e um corte nas laterais. A utilização da cinta com a manilha correta é de suma importância.
Aqui a gente tem algumas das condições nas quais a cinta sofre, né, degradação, né, químicos, radiação solar, exposição a intempéries. Deixa eu ver aqui mais assim, manilha de tamanho equivocado para sentar a cinta, exposição a mais peso do que deveria, né? Ultrapassar a capacidade de carga da cinta. Enfim, inspeção. Como fazemos a inspeção? É o visual, né? A gente, de acordo com um período pré-determinado aí, um responsável qualificado deve verificar a cinta. Mas eu não sei ver a cinta. Então, você precisa... Mas se você perceber que a cinta tem alguma alteração, alguma avaria, retira ela, põe em quarentena e avisa para o responsável técnico para que avalie a cinta, para saber se ela ainda tem condições ou não de uso. Tá? Uma inspeção completa periódica deve ser feita, né? Não adianta a gente simplesmente utilizar, né? Porque a gente sabe que o material, equipamento de içar a bordo, ele é exposto a muitas alterações, né? Exposto a químicos e etc. Então, é de suma importância que você não perca esse tempo da inspeção completa aí nas suas cintas, né? Então, qual seria o tempo de uso para a gente fazer uma inspeção? Nunca ultrapassar um ano. Não importa se é cabo de aço, se é cinta, né? Não deve ultrapassar-se um ano. Bem, aqui a gente tem algumas restrições de uso, né? E, como eu falei anteriormente, né, a gente não pode torcer a cinta, a gente não pode colocar o meio da cinta com os olhares para baixo, né? Ali no meio da cinta não é um local para receber o gancho, né? Ele não vai dar estabilidade à carga, né? Então, utilizem os olhares, utilizem ao que foi feita as slingas. Não tentem achar atalhos, né, para facilitar o trabalho, porque você vai estar pondo a vida do material e a sua em risco. Bem, aqui a gente tem algumas situações na qual você não pode, né, utilizar as cintas de novo, né, twistar, né, dar uma torcida nela, enfim. Fazer uma ligação entre uma cinta e outra. Pensa, aí não, é só botar por dentro ali e entra outra pelo outro lado, e aí a gente vai ter um atrito, fricção entre as cintas. Nunca faça isso. Utilize uma manilha como link entre duas cintas. Descarte e destinação. As cintas danificadas devem ser retiradas de uso, como eu disse anteriormente, colocado em quarentena, né, para que um responsável técnico verifique se realmente ela tem condições ou não de continuar sendo utilizada. Do contrário, descartadas.